E no nosso primeiro Assista Imóvel, você vai acompanhar uma entrevista com o arquiteto Antônio Cecim. O escritório de arquitetura, Cecim Design, ele é referência em arquitetura predial e já desenvolveu, para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de metros quadrados construídos em projetos na cidade de Joinville e região. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos da arquitetura moderna e contemporânea. E para falar para a gente esses conceitos e essas novidades que o mercado da construção civil tem ofertado em Santa Catarina, o arquiteto Antônio Cecim. Antônio, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho de arquitetura e desse conceito da arquitetura moderna e contemporânea. Ela é uma tendência cada vez mais crescente e é um dos conceitos da arquitetura onde vocês mais desenvolvem projetos. Conta pra gente um pouquinho o que vem a ser essa arquitetura moderna contemporânea. Bem, a arquitetura moderna ela vem sido bastante difundida nos últimos anos em virtude do nível da população ter aumentado bastante na questão de exigência. Então, hoje, o que nós observamos hoje? Em alguns anos atrás, para você abrir um comércio, uma loja, um restaurante, ninguém fazia nenhuma questão do que você colocava na fachada desse imóvel. É dali que se tinha, naquela época se tinha bastante os imóveis comerciais com letreiros muito grandes, né? A mesma coisa acontecia com as placas nas cidades, as placas urbanas, os outdoors e por aí. O que aconteceu com o tempo? Esse tipo de atitude gerou uma poluição visual muito grande, que acaba impactando todo o contexto urbano. Então foi dali que surgiram, né, as leis novas, as delimitações, onde se tornou mais restrito a aplicação de publicidade. Então hoje em Joinville, para você aprovar um imóvel, falando da fachada dele, você tem que passar com a programação visual pela Conurb, pelo ITRAN, que é o órgão que rege esse quesito, né? Na área da arquitetura, infelizmente, hoje se tem mais liberdade para fazer. E essa liberdade, não estou falando só de Joinville, estou falando de todo o país. Tem cidades que não têm requisitos nenhum quanto às fachadas ou à concepção das fachadas. Isso faz com que o construtor, o arquiteto, o engenheiro tenha total liberdade e acabe criando, vamos dizer, alguns elefantes brancos, entre aspas. O que seria um elefante branco? Um elemento, uma casa, um sobrado, um pequeno prédio que... Um exemplo que eu vou citar, o prédio tem lá seus 6 metros de altura e tem um detalhe arquitetônico que chega a 15 metros. Então é uma construção feita sem escala, sem proporção. Esses determinados elementos que começam a poluir a paisagem visual acabam estragando a paisagem da cidade como um todo. Então hoje o arquiteto em si tem que ser muito mais responsável do que uns anos atrás. Nós temos de ter cuidado, não adianta só a gente falar em sustentabilidade. Sustentabilidade também está relacionada à paisagem urbana, ao degrado do meio ambiente, ao degrado de materiais. Nós temos de ter bastante cuidado quando se fala em fachadas. Algumas cidades urbanas maiores que a nossa, como o caso de São Paulo, a crítica da arquitetura sobre esse tipo de atitude é muito maior. Então foi daí que vieram os movimentos pós-modernos ou até mesmo o movimento que trata a arquitetura contemporânea de uma forma mais responsável. Se a gente for até Balneário Camboriú, hoje você observa na cidade, vários prédios têm nos seus tapumes, selos já virou um argumento de venda. A arquitetura é contemporânea. Então isso daí acaba fazendo com que nós, profissionais, teremos muito mais responsabilidade quanto a quem está morando no prédio, a quem está passando na frente ou quem está visitando a cidade. Além dessa responsabilidade em relação à fachada, a parte externa do empreendimento, existe uma preocupação cada vez mais crescente do profissional, do arquiteto, dos engenheiros, das próprias construtoras, na questão da funcionalidade, na otimização dos espaços internos também, que é uma preocupação crescente, né? Exatamente, é outro fator, né, predominante na venda ou até na escolha de um produto, né? Hoje a otimização de espaços internos ela tem sido levada bastante à risca. Há pouco tempo atrás, por exemplo, vamos pegar o cenário mercadológico de Joinville de 10 anos atrás. Os apartamentos de 2 quartos em média tinham 70 metros. Passaram-se 10 anos, hoje os apartamentos de 2 quartos têm em média 50 metros quadrados. Por que se reduziu a área? Se reduziu em virtude do poder aquisitivo da população, é o que ela pode comprar. Então o construtor, como bom comerciante, ele vende o que a população pode comprar. Mas nessa redução de área, que chega a ser até assim, significativa, em nenhum momento o comprador deixou de ter cozinha, área de serviços, equipamentos essenciais.
O que aconteceu é o fato de você ocupar melhor esses espaços, saber ocupar e saber dar usos a eles também. Então, de um modo geral, áreas perdidas hoje dentro do apartamento não pode ter, né? Isso faz com que o profissional que está projetando, o arquiteto, o engenheiro, ele faça de uma forma mais consciente. Ele tem que fazer algo que vende e automaticamente tem que ser algo compacto. Quando a gente fala em consciência, anteriormente você falou a questão da sustentabilidade. Hoje muitos empreendimentos estão preocupados e cada vez mais preocupados com a sustentabilidade. Entre os projetos que você desenvolveu recentemente, está desenvolvendo, tem a construtora Sur 89, que também segue muito esse conceito da sustentabilidade. Você fala um pouquinho pra gente desse projeto e desse conceito sustentabilidade hoje dentro da Sur 89. Sim, esse empreendimento em questão é um lançamento breve, já tem data, tem inclusive o lançamento do prédio. É um empreendimento bastante inovador em todos os quesitos, né? A arquitetura dele é contemporânea e ao mesmo tempo é inovadora, sem ser agressiva. Isso aí é bastante importante para a paisagem urbana e para o joinvilense em si. As ferramentas que o condomínio tem também geram um impacto ambiental bom, satisfatório. Você tem pouco desperdício, então você não está degradando a paisagem local. Ao mesmo tempo, a construtora em si usa algumas ferramentas como reaproveitamento de água de chuva, contenção, né, de águas da calha para não ir para a rede pluvial, evitando alagamento dos imóveis vizinhos, né? Então, o conjunto em si ele é sustentável. O prédio em si tem uma responsabilidade muito grande com o entorno, né, com o vizinho. Isso é fundamental. A gente não pode hoje construir e esquecer o vizinho, né? Então são coisas assim que tem que estar juntas, né? A questão de inovação também está associada ao conforto, né? O conforto térmico, acústico. Então nós temos isolante térmico, temos isolante acústico. É um prédio onde a pessoa que comprar um apartamento lá, ela vai usar, se os vizinhos acendem a luz do apartamento às 19 horas, ele vai acender às 20, porque tem um pátio de luz interno que faz com que os ambientes internos estejam mais iluminados por mais tempo. Então acaba gerando uma economia de energia e ao mesmo tempo uma economia para o meio ambiente de recursos e para o morador em si do prédio. A concepção dele é bastante inovadora, leva à risca e leva a sério vários conceitos, a gente tem que seguir, né? Mas o que eu vejo, assim, o que eu observo mais por parte da Sur 89 é a questão da responsabilidade. Eles estão vindo para Joinville de uma forma bastante responsável e consciente. Eles estão querendo melhorar a cidade e fazer produtos assim que sejam comercialmente melhores que os demais, mas ao mesmo tempo que sejam mais responsáveis com o contexto urbano. Isso aí é primordial em qualquer lugar e eles, certamente a consultora de modo geral está de parabéns para tomar esse tipo de atitude, né? Antônio, nosso programa ele traz para os nossos telespectadores a oferta de imóveis em Joinville, região em Santa Catarina. Para a gente finalizar, eu gostaria que você desse uma dica para o nosso telespectador, ponto-chave no momento da decisão, no momento da escolha da compra de um imóvel, o que o comprador deve levar em consideração? Sim. É difícil falar, né, em virtude que o gosto, né, cada um tem seu gosto, tem suas necessidades, né, mas no meu ponto de vista eu acho o ponto-chave para a escolha do empreendimento em si, ou seja da Sur, seja de qualquer outra empresa, é a localização, né? Hoje ninguém mais quer ficar no trânsito, ninguém quer ficar horas no ônibus, na condução, então um imóvel bem localizado quer dizer que você vai perder menos tempo, né, se deslocando, indo trabalhar, e automaticamente você está perdendo menos tempo, ou você está dormindo mais, ou você está vivendo mais com a sua família, no seu lar. Então, eu acho o principal é hoje a localização. Claro que a estética, a forma com que foi projetado, isso daí pesa muito na escolha, né? Empreendimentos, ninguém quer morar numa casa feia, né? Mas assim, todo mundo quer algo bonito, nobre. Então isso daí acaba agregando valor, mas a localização é o ponto-chave. Antônio, muito obrigado pela sua entrevista e nós ficamos por aqui. No próximo bloco você fica mais com o Assista Imóvel.